O título da lição desta semana é uma pergunta, uma interrogação. Que nação há tão grande? Qual é essa nação tão grande? Essa nação tão grande, irmãos, nós vamos ver durante o estudo dessa lição, é a nação de Israel, a nação da promessa feita a Abrão. Em Gênesis 12, 2, nós vemos a promessa que o Senhor fez a Abrão quando falou para ele sair da terra, para ele ir para outro lugar que o Senhor ia mostrar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Essa foi a promessa. Como ser uma grande nação? Como ter um nome engrandecido? Como é que aconteceria isso? Como ser uma bênção? Quando o Senhor disse assim: vou fazer de você uma grande nação, vou engrandecer o teu santo nome, mas você vai abençoar as outras nações, você vai ser uma bênção. Estava mostrando qual era o objetivo de escolher um povo, de constituir um povo especial aqui nesta terra, entre os seres humanos. Esse objetivo era abençoar aos outros. Esse objetivo era um objetivo essencialmente missionário. Trazer a bênção de Deus, trazer o conhecimento de Deus. Essa grande nação, irmãos, ia ser conhecida pelos seus resultados, pelo seu comportamento, pelo seu sucesso e pela sua felicidade. As pessoas iam ver essa nação e falar assim: mas que nação é essa? Nós vamos estudar isso durante esta semana. Essa nação, irmãos, depois de escolhido e depois dos 400 anos de escravidão no Egito, foi liberta pelo Senhor. O Senhor libertou esta nação, deu a ela leis e estatutos, e agora que ela já tinha leis e estatutos, ela estava para ocupar a terra. Estava às portas de Canaã, depois dos 40 anos de peregrinação no deserto, estava às portas de Canaã para concretizar a promessa, feita a Abrão, a aliança. Os 3 primeiros capítulos de Deuteronômio dão um embasamento histórico dessa nação. Conta um pouco alguns eventos históricos dessa nação. E agora então começa no capítulo 4 da seguinte forma, 4 verso 1. Agora, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que vos ensino, para cumprirdes, para que vivais e entreis para possuir a terra que o Senhor teu Deus vosso deu a vossos pais. Esta terra que o Senhor havia prometido aos pais, agora eles iam ocupar. Mas tinha um embasamento, eles tinham que lembrar da história. E está falando assim: agora, Israel, ouve. Ouve, Israel, que é o início da oração, da principal oração do povo hebreu. Ouve, obedeça. Ouvir no sentido de obedecer. O termo em hebraico é shema. Ouve. Prosperar pela obediência. O povo ia prosperar naquela terra desde que fosse obediente. Veja que, como diz o verso que acabamos de ler, para que vivais e entreis para possuir a terra. Ouve os estatutos, ouve os juízos. Somente a obediência à legislação dada por Deus ia promover o sucesso do povo na ocupação da terra e no desenvolvimento da vida da nação ao longo dos séculos. Esse povo tinha algumas características especiais, algumas propriedades especiais. Primeira propriedade, irmãos, era a presença do Senhor. O Senhor estava presente com o povo. O Senhor era um Deus único, o Deus soberano. Ao contrário dos outros povos contemporâneos, que tinham vários deuses, deuses com problemas, deuses que lutavam entre si, Israel tinha um Deus único, um Deus soberano. A outra grande diferença, a outra grande propriedade, característica desse povo eram as leis, os estatutos e os juízos justos. Leis dadas por Deus.
leis de culto, leis sobre alimentação, pureza sanitária, comércio, sexualidade, leis para orientar os sacerdotes. Havia um conjunto de leis. Além da lei moral dos 10 mandamentos, havia um conjunto de outras leis que orientavam e que dirigiam o povo. E o verso áureo da nossa lição reporta ao título da nossa lição, Deuteronômio 4, verso 8. E que grande nação a que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Que outra nação, irmãos, contemporânea, tinha um conjunto de leis tão abrangentes, tão boas? O texto tão justos pode ser traduzido também da seguinte maneira: leis tão boas, tão diretas, tão objetivas, leis objetivas, para que o povo pudesse cumprir, para que os sacerdotes pudessem cumprir, para que os reis pudessem cumprir. Leis que deveriam orientar o povo. Quais eram os objetivos das leis, irmãos, das diversas leis, do conjunto de leis dada por Deus? O objetivo das leis, ainda hoje, irmãos, os objetivos das leis que temos é ordenar os relacionamentos. Ordenar os relacionamentos entre as pessoas. Ordenar as relações comerciais, as relações sociais. Mais ainda, irmãos, os mandamentos que Deus deu ao povo de Israel era para ordenar também o relacionamento com Deus. Como que o povo deveria se relacionar com Deus? E ao entender e praticar o bom relacionamento com Deus e o bom relacionamento interpessoal, esse povo ia prosperar, esse povo ia ser feliz, esse povo ia ser diferente dos outros povos, e ia também, com essa diferença, especialmente com essa diferença, manifestando essa diferença dentre os outros povos, ia evangelizar os outros povos, ia apresentar o Senhor Deus Criador, o Senhor Deus único e soberano, e apresentá-lo aos outros povos. Era isso que Deus esperava do seu povo, que o seu povo o representasse, que o seu povo pudesse testemunhar, que o seu povo pudesse ser feliz. Será que Deus queria isso só para o povo de Israel naquela época, irmãos, 1500 anos antes de Cristo? Não, absolutamente. O Senhor ainda continua querendo o mesmo para o seu povo do presente, e nós somos o povo de Deus no presente. Nós que temos um conjunto de leis, nós que temos a Bíblia Sagrada, que nos orienta nos diversos aspectos da nossa vida. O Senhor quer que nós sejamos felizes. O Senhor quer que o nosso comportamento demonstre aos outros como é bom servir a esse Deus. Como diz o verso áureo, como são justos os juízos. Que povo há que tenha uns juízos tão justos, que tenha uma orientação tão justa, tão necessária, tão precisa para que seja feliz aqui nessa terra e seja feliz na eternidade. É esse o plano de Deus, irmãos. E quando o Senhor perguntava através de Moisés, que nação há tão grande? Que nação há tão grande naquela época? O Senhor pergunta também hoje, que povo tão grande, tão feliz existe hoje no século 21? É aquele povo que obedece às minhas leis, os meus estatutos e as minhas ordenanças, que obedece aos meus juízos. Nós vamos aprender nessa semana sobre esses juízos, sobre o que Deus quer de cada um de nós. Para quê, irmãos? Para a nossa felicidade. Quero desejar a todos um bom estudo da Bíblia, um bom estudo desse tema, Deuteronômio capítulo 4, para que possamos aprender um pouco mais do plano de Deus para cada um de nós.